galerinha, ligadinha no AmaCast, está começando hoje o nosso quarto episódio e eu estou ao lado dela, da Núbia, que além de mamãe atípica, ela tem uma função lá dentro. Tudo bem, Danúbia? Tudo bem. E conta um pouquinho pra gente como é o seu dia a dia. Meu dia a dia, durante a semana, de manhã cedo eu levo meu menino para a escola e eu vou trabalhar. Eu trabalho, eu tenho um serviço, né? E aí ele fica na escola durante de manhã cedo e depois de tarde ele vai para uma outra instituição, que ele fica na ABAN. Nesse meio período, ele tem as terapias dele, que ele passa com a psicopedagoga, ele passa com a psicóloga e ele passa com a terapia ocupacional, de manhã cedo. E aí ele tem um reforço escolar de sexta-feira. É um pouco corrido durante a semana, mas aí a gente consegue encaixar tudo certinho. Aí de tarde, de noite, na segunda-feira tem as psicólogas na AMA, que a gente costuma ir. É isso aí, a vida da gente não para, né? E o dia a dia dele, como que é? Ele é uma criança muito agitada? Ele é uma criança, sempre foi agitado. Tem dia que ele toma remédio, os remédios parece que não resolveu nada. Ele fica nervoso, que ele fica se cutucando até machucar. Porque ele fica nervoso, ele é diagnosticado com autismo nível 1, TDAH e transtorno de ansiedade. Aí, quando ele está muito nervoso, ele chora e não consegue fazer ele parar de chorar. A escola dá algum suporte para ele? Como que é a vida dele no âmbito escolar? Nesse ano, eu posso dizer que esse ano para mim está sendo bom, porque dos anos passados e os anteriores não foi. Eu sofri muito com o Carlos na escola. Eu tive que entrar com um advogado e entrei na justiça para tentar a professora auxiliar. E demorou, mas eu consegui. Esse ano, foi bem no fim do ano passado, mas esse ano efetivou uma outra professora que ela está sendo um anjo na minha vida. Ela leva ele na cozinha para comer, porque ele não come. Ele não come nada, se deixar. Tem aquela seleção alimentar, A né? seletividade alimentar dele é extrema. Ele não come nada, não toma refrigerante, não come galinhada, não come nada. É arroz, feijão e carne, não come nenhum tipo de legumes, verduras, essas coisas, nada. Ela leva ele. Tem dia que a galinhada, a menina tira o feijão, ela desfia o frango no prato dele para ele comer. Aí ele come um pouquinho, fica sem comer. Eu tenho que levar alguma coisa para ele no horário do almoço lá. E é desse jeito com ele. A questão sobre amizades, porque a gente vê muito pessoal falando que eles são um pouco mais fechados. Ele tem bastante amiguinhos ou é aquele tipo de criança que prefere brincar ali com os brinquedos ou ir mais sozinho? Ó, o Carlos, antes dele ter a professora e ele entrar nessa sala que ele está, ele já vinha desde o maternal com aqueles coleguinhas da escola. Sempre foi na primeira série, na segunda, sempre foram os mesmos. A minha preocupação foi dessa parte de brincar, porque ele não gostava muito, ele não guardava nome de ninguém, e aí foi me preocupando, porque como que desde pequenininho anda com as mesmas crianças na sala e não sabe nem quem que é os amigos, os nomes dos amigos, ele não sabia. Agora não, ele consegue saber quem que é a Helena, quem que é o outro amiguinho, ele sempre fala o nome para o Samuel, e aí isso já me deixou mais tranquilo, porque as crianças começam a chegar mais nele, procura ele para brincar. Ele não gosta de dançar em festa junina. Esse ano foi o primeiro ano que ele conseguiu dançar. A menina falou para ele, se ele não dançasse com ela, ela não ia dançar. E ela conseguiu fazer isso porque ele não fazia. Ele não participava de nada da escola, ele não gosta. Eu vejo bastante as mães falando que a escola sempre é um problema. Então, no seu caso, a gente já vê que ele já foi bem acolhido. Mas o que que você acha que poderia melhorar nesse suporte, não só no âmbito escolar, mas em si, a sociedade? O que ainda tem para aprender com tudo isso? Porque às vezes vê uma criança na fila do mercado, vê uma criança em algum ambiente de lazer, acha que é birra, acha que é manha, que é falta de correção dos pais e não sabe do que se passa, né? O que falta para mim, na minha opinião, é conhecimento. Muitas pessoas não têm conhecimento. Por isso que pensa que às vezes a criança está em crise, é uma birra. Eu já escutei falar muito que meu filho é mimado.
Ah, você deixa ele sem comer que ele vai comer. Mas não é assim. Eu sei que ele não vai comer. Desde a época da creche, a creche me ligava falando para mim, Danúbia, ele não comeu. Então, as pessoas pensam que por ele não comer, por ele não fazer as coisas, ele é mimado. Mas não é. Eu sei quando é mimado e quando não é. Mas falta de conhecimento das pessoas, eles pensam assim, né? Você tem... Ele tem irmãos fora ou Não, não? não tenho. Eu não tenho Filho mais filho, único. só tenho É o ele. xodózinho da É. casa, né? Ele E já, o Carlos, ele nasceu prematuro, de 27 semanas. olha só. Ele ele tá vivo por Deus, porque se você pegar o laudo da UTI, o médico fala assim, como que ele tá vivo? Porque ele teve hemorragia cerebral quando ele nasceu, ele não enxergava, aí ele teve que fazer acompanhamento com oftalmo, porque ele tinha mancha no olho, ele teve sopro no coração, que foi tratado. Então, eu acho assim, eu não sei se devido à prematuridade que resultou, né, no autismo dele, ou se é já dele que veio isso, sabe? Então, assim, ele já veio, né, nasceu sofrendo, né, na UTI, tomando um monte de medicação. Então, foi assim que começou tudo, sabe? O Carlos Miguel já veio sofrendo desde pequenininho. Se você pudesse definir ele em uma palavra para quem está assistindo a gente, para quem está aqui também acompanhando as gravações, qual seria? Definir ele, você fala? Em uma palavra. Ai, o Carlos Miguel, ele é uma criança carinhosa. Ele é inocente de tudo. Se você conhecer ele, você vai se simpatizar com ele. Ele vai com qualquer um, sabe? Se ele vai com a sua cara, ele vai, ele quer sua atenção. Então, assim, ele é uma pessoa muito carinhosa. E o que te levou a desconfiar do diagnóstico de autismo nele? O Carlos Miguel, desde bebezinho, eu vim desconfiando, porque pela parte de comer, né? Não comia. Pela parte de brincar, não sabia brincar com os brinquedos. Ele ponhava tudo enfileirado por cores, né? Então, é coisa assim que eu achava estranho, não sei se era normal. Então, e fui vendo isso daí. A parte da escola também foi o que influenciou muito a não ter tanto, assim, amiguinhos. Foi a época da pandemia, né? Porque ele não ia e quando ele voltou, ele não queria, né? Ter amizade com ninguém, porque ele só ficava dentro de casa, né? Então, foi tudo assim. As reclamações que eu fui tendo dele na escola era demais. Ele, até hoje, ele está com 9 anos. Ele vai no banheiro, ele me chama, porque ele não consegue fazer nada sozinho. Então, tudo até hoje, ele precisa de alguém. A moça que fica com ele na sala, ela vai com ele, sabe? Fica lá perto da porta, orientando ele tudo. Para comer, tem que orientar ele. Para escovar o dente, você tem que orientar ele. Ele não tem coordenação motora. Ele não escova direito. Ele não toma banho direito. Ele maceta o sabonete na parede. E aí é desse jeito com ele, sabe? E como foi o diagnóstico para você? Quando eu recebi o diagnóstico do Carlos, ele estava fazendo acompanhamento, né? Passando já na terapia, com a psicóloga, com a psicopedagoga. E aí eu estava passando com a neuropediatra. E aí tudo que as professoras passavam para mim, do que acontecia no dia a dia dele, por fotos, né? Que dele se machucar. Para mim foi muito triste uma foto que eu vi dele, que ela tirou dele num canto e ele se fechou dentro da roupa, assim, ficou. Aquilo me quebrou por dentro, sabe? Ela falou que ele não queria conversar com ninguém, que ele queria ficar daquele jeito. Então, para mim, doeu ninguém ir lá. Ela tentou, mas ele não quis, né? E aí ela foi, tirou foto. No dia que teve uma festinha lá, ficou no canto, não quis também saber. E aí isso foi me preocupando e eu fui levando tudo para a médica. E ela foi, e onde foi que ela deu o diagnóstico do Carlos. Ela deu uns medicamentos, não resolveu os medicamentos que ela estava dando. E aí ela deu outros medicamentos que agora ele está tomando que resolveu. E como foi a chegada dele na AMA? Então, a chegada dele foi o seguinte. Eu tenho amizade com a Jéssica, da época que ela morava no mesmo bairro que eu. E aí eu fui lá buscar, que ela vendia bolo, eu fui buscar lá uma encomenda minha. E eu conversando com ela, ela falou, Danúbia, leva ele, né, para ver isso daí. Eu fui levar para poder fazer para ver, né, o que estava acontecendo. E aí, pela Jéssica, eu fui conhecer o AMA. E aí, onde foi quando eu consegui o laudo médico, eu procurei ela me colocou no grupo, e onde foi que eu comecei a ter mais vínculo com ela e com as meninas do AMA. E hoje, qual a sua função lá dentro do AMA? Eu sou vice-presidente
E como eu trabalho para fora, eu não ajudo as meninas tanto assim. Quero ajudar mais no que eu puder, mas por enquanto eu ajudo elas no eventos, arrecadar as coisas, né, para poder fazer o evento, as doações, ajudar no que eu posso, eu sempre tento, sabe? Mas é um pouco complicado porque eu tenho a casa, né, tenho o Carlos, tem terapia, aí eu tenho que levar ele, né, na escola, então tudo fica tumultuado para mim. Mas eu tento sempre tentar ajudar elas. E hoje, vendo tudo que ele já passou e você já está notando a melhora dele, porque como você já relatou, se você pudesse descrever uma coisa que ele fez que, tipo assim, marcou, você falou, jamais eu pensaria que ele ia fazer isso, e ele fez e acabou marcando para você. Então, para mim, o que me marcou nesse ano foi que a menina conseguiu fazer ele se enturmar com a molecadinha da sala e ter a festa junina, ele dançar, coisa que eu nunca tinha visto ele fazer, entendeu? Então, para mim, foi assim, uma vitória ver ele se enturmar. Eu chego lá, as crianças recebem ele da sala dele, eu falo, né? Não da escola, da sala dele. Porque não tem só ele na sala que é autista, tem um outro menino e o dele é mais severo, ele não fala. Então, as crianças da sala do Carlos, eles têm paciência, sabe? Eles sabem ter inclusão com as crianças, entendeu? Eu acho muito bonito tudo isso, porque eu falo que é na escola que a gente se torna as pessoas que somos hoje, né? E a gente vê que a criança não tem maldade, porque geralmente você olha um marmanjão que julga e a criança às vezes está ali tentando acalmar sem mesmo saber o que está acontecendo, sem mesmo ter interesses, porque é muito complicado. Só sabe o quão delicado é quem passa tudo isso, né? E se você pudesse falar para as mães que recebeu recentemente esse diagnóstico e não sabe por onde começar, o que fazer, se sentem perdidas, o que você falaria para essas mães? A única coisa que eu falaria é que a pessoa tem que procurar ajuda, né? Com uma pessoa que já está nesse ambiente, assim, de ter um filho autista, né? Uma pessoa que já entende, porque às vezes ela fica perdida, não procura ninguém, né? Aí às vezes fica coada, não procura. Eu mesmo, quando aconteceu comigo, eu procurei a Jéssica e a Jéssica me ajudou muito. Eu sou muito grata a ela, porque eu fiquei perdida. O dia que eu peguei o papel lá no médico lá, que ele passou, veio desmoronou tudo na minha cabeça, né? E aí eu conversei com ela e eu fui me acalmando, né? E aí foi onde que eu falo assim, a gente tem que procurar uma pessoa que entende, né? Que tem conhecimento, né? Porque é duro você ficar sozinha nessa. É muito fácil a gente julgar estando de fora, né? É. Porque a gente fala, é frescura, mas para uma mãe que recebe um diagnóstico e às vezes não sabe nem por onde começar, às vezes para ela o chão abre, acaba tudo. É. E eu vejo a importância que você fala, não só da Jéssica, mas da Ama. Se você tivesse um sonho que você pudesse realizar agora, qual seria? Um sonho, mas você fala assim, em parte do meu filho ou em parte da alma? Em parte do seu filho e em parte também da Ama. Olha, em parte do meu filho, eu penso muito no futuro dele, entendeu? Então, meu sonho, assim, se um dia eu chegar a faltar, se ele vai conseguir se virar. Então, meu sonho é ele conseguir isso, entendeu? Porque a gente tem, o medo da gente é esse, dele não conseguir sozinho. Mas esse é meu sonho, dele ser mais dependente, coisa que ele ainda não é. Porque pequenininho também a gente não pode, né, exigir tanto assim. E da parte da Ama, meu sonho é dela crescer mais, ela ter o lugarzinho dela próprio, né? Porque aí ela paga aluguel lá. Então, é assim, meu sonho é esse, ver ela crescer, a Ama crescer, atender mais crianças, assim como as crianças da nossa cidade, como as crianças da cidade vizinha também. E como é a correria em um dia de uma festa ou alguma ação para arrecadar as coisas para a Ama? Então, na festa, na correria das festas, é assim, da última que teve, cada uma faz uma função. A Maila É igual faz trabalho de formiguinha, né? a Maila faz a decoração,
né? E a gente foi lá arrumar as mesas, passar um pano, fomos lá rechear os cachorro-quente, cada uma faz uma função lá. Ajuda tudo, né? Em tudo, um pouquinho de cada coisa. E o seu filho hoje, ele pratica algum tipo de esporte? Já está mais solto no âmbito, eu falo assim, não só ali dentro, né? Porque é importante ele começar a ter contatos para, como você mesmo falou, se um dia eu chegar a faltar, eu quero que pelo menos o básico ele consiga. E é É, importante insistir, né? Que nem você fala. Às vezes as pessoas vê ali no canto, não insiste, não tem aquela paciência que uma mãe tem, né? isso. Então, de esporte, o Carlos não pratica nada. Ele não tem coordenação motora para chutar bola, ele não sabe, entendeu? Ele não consegue. Ele pediu para mim pôr ele na natação. Aí eu vou tentar ver se eu consigo pôr ele, para ver se ele vai conseguir fazer, porque ele não consegue fazer nenhum tipo de esporte. Eu tinha colocado ele há um tempo atrás para fazer aula de inglês. Ele estava gostando, ele estava até acompanhando. Porém, aconteceu uma coisa chata e eu tirei ele. Eu já tinha falado para ela as limitações do Carlos. Eu não sei, às vezes é que nem fala, falta de conhecimento, preparação. O Carlos estava fazendo, né? E todo sábado ele levava tarefa. E eu não sei coisa de inglês. E aí ele vinha com aquele monte de folhas, sabe? 10, 15 folhas. Eu, Carlos, que é isso? Mãe, é tarefa. E ele não, eu falei, mas você não sabe fazer? Não, eu não sei. Filha, a mãe também não sabe. Aí eu falei para elas, falei, ó, eu tô pagando aqui para ele aprender, mas eu em casa não consigo fazer essa tarefa com ele. Então foi começando a exigir coisas. E eu falando para ela que ele não conseguia. Não, ele consegue. Eu falei, eu tentei com ele, ele não consegue. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, fecha a matrícula dele porque ele não vai vir mais. Porque então, se não consegue ter esse entendimento, eu vou tirar. E foi o que eu fiz, acabei tirando ele. Para mim, não foi bom fazer isso, tirar ele, né? Porque é uma coisa assim, que ele podia desfrutar isso no futuro dele, né? E eu tirei, isso me magoou muito. Mas, quem sabe lá no futuro, a hora que ele estiver um pouco mais velho, eu tento pôr de novo. Só que eu vou tentar em outro lugar, umas pessoas que têm um pouco mais de paciência, né, com É o que ele. falta hoje no... É o conhecimento, né? As pessoas não têm muita paciência, né? Galera, para você que nos acompanhou até aqui e gostou um pouco, quer acompanhar um pouco mais as meninas, no card e na descrição do vídeo vai estar completinho as redes sociais deles. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigado e até a próxima. Muito Até. obrigado, Danúbia, por Obrigada eu. disponibilizar o seu tempo, por contar um pouquinho da sua história pra gente e até uma próxima. Obrigada a você.